Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo, eu quero aqui falar sobre o comportamento que eu tinha e que eu tive durante muitos anos e a partir de quando que Deus começou a falar comigo sobre objetos usados, amém? Então, antes disso, eu quero saber como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários. Eu estou bem, irmã Raquel, mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Sabe que uma coisa muito importante, e eu quero aqui começar a falar aqui nesse vídeo, são as experiências pessoais que nós temos. Porque, irmãs, nós podemos até viver de testemunhos alheios, ouvir testemunhos. Aliás, aqui nessa plataforma tem vários testemunhos. Mas uma coisa muito importante, interessante, é você ter as suas próprias experiências com Deus, viu, irmãs? Então, eu comecei a me conscientizar com relação a objetos usados a partir de alguns objetos que eu tinha aqui na minha casa. Eu quero aqui falar sobre o início dessa minha jornada com objetos usados. Durante muitos anos, isso já tem uns anos passados, eu não tinha problema nenhum em comprar objetos usados, frequentava até brechós, mas frequentava lugares assim. Eu achava que não tinha nada a ver. Eu achava que não tinha nada a ver. Tinha até pessoas que tentavam me alertar, pasmem todas vocês. Pessoas que não eram nem cristãs. Imagina, pessoas que não eram nem cristãs. Mas eu, no meu pouco entendimento, na minha pouca visão, eu pensava, não, vou aqui fazer uma oração, olha, vou aqui fazer uma oração e uso aqui esse algo. E sempre assim, viu, irmãs? Às vezes você compra um algo ali usado em um brechó, em uma loja, um objeto, um algo, algum item que já foi usado ali, você não imagina a carga e a influência que aquele objeto carrega. Todo objeto, ele possui uma influência. Pode ser independente de ser uma caneta, tô aqui com uma caneta, pode ser uma caneta, pode ser um copo, eu tô ali com um copo, pode ser um celular, pode ser um livro. Ali naquele algo, naquele objeto tem a influência, tem ali a energia do dono. Você sabia disso? Se você sabia disso, coloca aqui embaixo, irmã Raquel. Sabia. Não é somente o objeto em si. Porque quando você pega um objeto, ó, quando você pega um objeto, você está pegando um objeto, não é somente o ato de pegar, mas você está colocando uma intenção naquele objeto. Você está colocando um sentimento. Qual o sentimento? Sentimento de raiva? Olha só. Sentimento de desprezo? Por isso que não é bom, viu, irmãs, você jogar roupas suas no lixo. Porque a energia que está ali no lixo, que as pessoas jogam, naquele lixo ali que o lixeiro vai recolher, não é bom você pegar as suas roupas e jogar ali no lixo. Porque a energia que está ali no lixo é uma energia de desprezo. Então, nós precisamos estar muito atentas com relação a esse tipo de coisa.
Então, naquele objeto, naquele algo, há a impressão do seu dono. Por exemplo, eu vou ler um livro, eu já falei isso aqui no canal, vou ler um livro, vou folhear um livro, vou ler um livro. Ali eu tô com um tipo de sentimento naquele livro. Ali eu vou folhear o livro. E eu creio que você saiba, mas nós descamamos. Ao longo do dia, do dia, nós passamos por uma situação de renovação celular. Então aquelas células mortas, né, elas vão subindo e vão sendo descamadas e lançadas, seja na nossa casa, por onde nós andamos. Então aquilo dali, viu, irmãs, ali pode até conter o DNA, seja até mesmo um fio de cabelo, irmãs. Então, aquele objeto, aquele algo possui a nossa energia, a nossa identidade. E eu comecei a prestar atenção, eu quero aqui falar sobre o guarda-roupa, né? Sobre isso, quando eu comecei a buscar o Senhor de fato e de verdade aqui dentro da minha casa. No início, né, da minha vida ministerial, eu estava um pouco confusa sobre esse assunto relacionado a chamado, vocação. E eu me lembro que eu buscava muito ao Senhor. Foi uma época que quase todos os dias eu ia para o monte. Se eu não ia todos os dias, mas eu ia dias alternados. Era assim, tinha se tornado um hábito. E é tanto que eu subia rapidinho. Em 20 minutos eu já estava lá em cima. De tão rápido e tanto condicionamento físico que você acaba adquirindo. Quando você vai muitas vezes, né, rapidinho subia, não tinha aquele negócio de ficar parando no meio do caminho para descansar. Não, irmãs. Foi um período assim. E ali era necessário aquele período, porque uma boa parte hoje do que eu sei da palavra, das minhas experiências com Deus, vem tudo daquela época. E ali era uma época que eu me consagrava muito, jejuava e orava ao Senhor e buscava ao Senhor. E eu tinha aqui um guarda-roupa, e esse guarda-roupa, irmãs, eu nunca me senti incomodada com ele. Ele era um guarda-roupa de madeira maciça, tá? Madeira maciça, ela não acaba, é um tipo de madeira boa, né? Então, irmãs, aquele guarda-roupa seria assim para a vida inteira. E nunca havia me incomodado, eu comecei a ficar incomodada com aquele guarda-roupa. Eu, no quarto, às vezes, algumas vezes, eu tinha a impressão que tinha alguém me olhando. E eu olhava aquele guarda-roupa. Meu Deus, será que tem alguma coisa nesse guarda-roupa? E o guarda-roupa já tinha anos. E ali, irmãs e irmãos, eu orando ao Senhor, falei com Deus, senti o desejo, né, de me desfazer daquele guarda-roupa. E ali, irmãs, eu cometi um erro na época, sem saber de nada. No final, vou contar aqui o que aconteceu. Eu cometi um erro de compartilhar com um parente. Aquilo que Deus deu para você, não compartilhe, não fale, é algo seu com Deus. O outro ou a outra pode não estar no mesmo nível que Deus já te elevou, que Deus já te colocou, ou não tem, né? Não tem nem a ver, irmãs, que a pessoa não vai entender. E ali a pessoa na época falou, não, mas o guarda-roupa tá bom. Mas aí onde é que você vai guardar suas roupas? Aí começaram as objeções, viu, irmãs?
Sempre acontece isso, começaram-se as objeções. Por quê? Quando você toma uma atitude de descartar de algo, você vai ficar sem aquele algo. E quando você tem condições de ir lá e comprar um novo, aí é uma coisa, mas quando você não tem condições, o que que se faz? Confia em Deus, confia na palavra, naquilo que Deus falou para você e vai pela fé, porque o justo viverá pela fé. É por fé, irmãs. Você não está vendo algo que Deus ali, você não está vendo mais o Deus do oculto, do profundo e do escondido, como está lá em Daniel 2:22. É Ele que revela. Então eu não sabia, irmãs, diante de Deus e do Espírito Santo que está aqui, eu não sabia o mistério que tinha por detrás daquele guarda-roupa, que ninguém havia me contado. E quando eu tomei a decisão, eu falei, meu Deus, mas eu vou ficar sem guarda-roupa, como é que vai ficar essa questão aqui das minhas roupas, das coisas que eu guardo? E ali, irmãs, eu resolvi confiar no Senhor e pagar o preço e tirar aquele guarda-roupa. Eu ia dobrar, colocar tudo dobradinho em cima de cadeiras, eu ia dar um jeito. Até eu comprar um outro. E ali eu confiei e fui tirando, fui tirando, fui tirando, fui tirando, fui quebrando, fui tirando. Fui colocando aqui num lugar onde se põe fogo. E ali, irmãs, naquele lugar, fui tacando fogo. E fui tirando. E fui tirando, e fui tirando, e fui tirando, fui tirando. E ali o fogo foi queimando. E ali um familiar que me deu aquele guarda-roupa, depois quando veio, aquela pessoa confessou para mim que aquele guarda-roupa, essa pessoa foi trabalhar, prestar um serviço de obra na casa de uma pessoa, e lá nessa casa dessa pessoa lá tinha um terreiro, vocês já entenderam. E eles foram lá para fazer essa obra nesse lugar, e chegou lá a pessoa responsável, não tinha o dinheiro todo para pagar a mão de obra. E ali pagou-se uma parte em dinheiro e uma outra parte doando o guarda-roupa. E a pessoa, na época, né, quando me doou, a pessoa não teve coragem de falar, a pessoa não falou, a pessoa ocultou. Então, você imagina, né, se eu não tivesse um alinhamento ali com Deus naquele momento, naquela hora, aquele guarda-roupa ia passar despercebido, como já vinha passando há anos. Até que porque também eu não era cristã. Então, quem sabe eu estou aqui contando para você nesse vídeo, tem algo aí na sua casa. Ora ao Senhor. Senhor, me revela. Você pode orar sim. Senhor, me revela o oculto e o escondido. Tá igual a casinha aqui no quintal, né? Eu tava fazendo esse tipo de oração. Então, irmãs, do seu jeito, da sua forma. Peça ao Senhor de fato e de verdade, do seu jeito, da sua forma. Porque Deus irá te revelar e mostrar o oculto, o profundo e o escondido. Objetos, eles funcionam como portais. Eles abrigam a energia, toda a intenção do dono ou da dona, do antigo dono ou da antiga dona. E ali você pega aquele objeto desavisadamente, leva para sua casa e ali de repente coisas estranhas, ó, começa a acontecer. Então, a palavra do Senhor vai dizer que o meu povo perece por falta de entendimento. Quando nós não sabemos, Deus até vai lá e nos livra, viu, irmãs?
Às vezes são situações que Deus vai lá e nos livra. Mas quando você busca e pede ao Senhor e fala ao Senhor, Deus vai abrindo assim, ó, os leques das revelações. Porque os dons estão aí para serem usados. Amém? Não sei se você acredita, se você tem alguma experiência que queira compartilhar. Então, guarda essa palavra aí na tábua do teu coração, comece a orar aí dentro do seu lar, da sua casa. Igual perfumes, né, que eu já comentei aqui. Então, ó, creia que Deus ele é poderoso para te revelar também. Amém? Deus abençoe e fica na paz.